Eu quero cumprimentar as minhas irmãs, os meus irmãos e os meus amigos aí dos veículos de comunicação, né, do YouTube, do Facebook, do Instagram e de outros veículos também. Eu quero passar uma aula hoje, né, falar sobre a liberdade do Espírito Santo, né, e as manifestações do Espírito Santo. Porque muitas pessoas têm criticado, né, a igreja pentecostal, né, e não entende, né, sobre dons espirituais, os reformados, os tradicionais, os desigrejados, né, e os incrédulos também, né, que não entendem e vêm a criticar, né, Eu quero mostrar na Bíblia a liberdade do Espírito Santo, né, que ele tem liberdade, né, para tomar a pessoa, né, e manifestar, né, na igreja. Nós vamos aqui para o livro de Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler primeiro do 1 ao 4. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma delas. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos aqui pular para o versículo 12 e 13. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Mosto é vinho, né? Então tinha alguns zombando ali, né? Dizendo ali que os discípulos estavam cheios de vinho, né? Eu quero fazer um comentário aqui, né? Que o parecer estar bêbado não quer dizer que estavam bêbados. Então, muita gente diz que a manifestação da igreja é a mesma coisa da manifestação do centro de macumba. Não quer dizer que a manifestação da igreja é igual ao do centro de macumba. E nem do centro de macumba é igual ao da igreja. Porque o reino espiritual, ele é parecido. Ele é parecido ao reino espiritual. Mas as manifestações são diferentes. A manifestação da igreja é o Espírito Santo. Lá no terreiro de macumba são demônios. Aqui, eles achavam que os discípulos estavam bêbados. Mas o parecer estar bêbado não quer dizer que eles estavam bêbados. A Bíblia diz que eles estavam embriagados pelo Espírito Santo. É por isso que tem que ter discernimento espiritual antes de falar qualquer besteira, antes de falar qualquer coisa. Vamos para Efésios, o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo em Atos 2, eles estavam embriagados pelo Espírito Santo. É por isso que havia manifestações ali. E eles achavam que eles estavam bêbados. O parecer não quer dizer que seja. A manifestação de centro de macumba é uma coisa. Na igreja é o Espírito Santo. O mundo espiritual é semelhante. É por isso que tem um dom de discernir espíritos. Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 ao 15. Ora, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que eles estavam zombando. Eles não tinham discernimento de espírito, para saber qual espírito ali, para saber que era o Espírito Santo. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele discerne bem e ninguém discerne ele. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, né? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Eu falei da liberdade do Espírito Santo. 2 Coríntios 3, 17.
Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se o Espírito Santo quiser rodopiar, quer pular, fazer a pessoa pular, rodopiar, plantar bananeira, saltar, qual o problema nisso? Ele faz o que ele quiser, ele tem liberdade. Agora, pessoas querem criticar, pessoas querem dizer que não pode, né? Que é proibido, né? O Espírito Santo não pode fazer, né? Vamos para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, depois do 20 e 21. 2 Samuel, capítulo 6, 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingindo de um éfode de linho. Versículo 20 e 22. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que o teu pai e a tua mãe, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e as das servas de quem falasses delas serei honrado. Então Davi, ele saltava e pulava com todas as suas forças. Ele estava vestido um éfode de linho. O que é éfode? É uma roupa de baixo sacerdote, um pijama. Às vezes ele não sabia que, quando ele saltava, às vezes ele aparecia as vergonhas, né? Mas ele estava santo para Deus ali, ele estava glorificando a Deus ali. E ele dançava diante do Senhor aí. Aí Mical veio repreender ele: você, sem peso, sem nenhuma vergonha, você está se descobrindo diante das servas dos teus servos, como se descobre qualquer vadio, qualquer mendigo, qualquer vadio. Aí ele disse: diante de meu Deus eu vou me envelhecer, eu vou me humilhar. Que rei que fala isso daí? Que rei que se humilha desse jeito? Nenhum governante se humilha, até diante do Senhor. Nunca vi o governante se humilhar diante do Senhor, só Davi aqui. Que me escolheu diante da tua casa. Ela tomou uma repreensão ainda. Essas pessoas aí que são que nem Mical, elas querem repreender, colocar limite no Espírito Santo, querer amarrar o Espírito Santo. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser pular, saltar, usar a pessoa para rodopiar, ele faz o que ele quiser. Agora é melhor saltar e pular e se alegrar, cantar diante do Senhor, que é escândalo para muitos na igreja, do que saltar, pular, né, nas baladas, né? Muitos aí, né, eles rodopiam nas baladas, né? Fica saltando nas baladas, em show de forró, em show de forró, em boates, né? É melhor saltar e pular na igreja, né? Na igreja, que nós possamos ter liberdade no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima aula.